Olá! Hoje a gente vai mergulhar num princípio fascinante que aparece em três textos bíblicos bem diferentes, mas que quando a gente junta, eles formam um manual poderoso sobre como estruturar a nossa vida por dentro. É como se fosse uma verdadeira arquitetura da mente e da alma. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta central de tudo. Por que, sem um governo interior, a vida parece que sai dos trilhos? Os textos que a gente vai analisar hoje dão uma resposta bem surpreendente para isso. O ponto de partida, sabe? O diagnóstico que todos esses textos compartilham é este aqui. A alma humana, se for deixada por conta própria, ela é instável. A tendência natural dela é sair do eixo, é se desalinhar. Essa é a nossa condição base. E o interessante é que cada texto descreve o risco desse desalinhamento de um jeito único. Para Josué, o perigo é bem literal, desviar do caminho que foi traçado. Já para o apóstolo Paulo, em Romanos, é algo mais sutil, é se conformar, sabe? Pegar a forma do mundo ao redor. E nos Salmos, o risco é totalmente interno, emocional. É aquele abatimento profundo da alma. São três perigos, mas que vêm da mesma raiz. Então, para a gente entender a solução, nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos olhar o problema em detalhe. Depois, a gente vai ver como Josué estabelece a base de tudo, como Romanos descreve o processo e como os Salmos mostram a experiência do dia a dia. E aí, no final, a gente amarra tudo na conclusão. Certo, então vamos direto ao ponto, o problema. O diagnóstico que os textos dão é bem claro. Sem um governo intencional, a vida se perde. Simples assim. Agora, vamos para a nossa primeira evidência. Josué. É aqui que a gente encontra o fundamento de toda essa ideia. O texto deixa muito claro que a ordem interna é um pré-requisito, uma condição para qualquer tipo de vitória do lado de fora. Olha que interessante. A instrução para Josué não é sobre tática militar ou estratégia de guerra. É sobre meditação constante na palavra. A primeira batalha que ele precisava vencer era a batalha pela atenção da mente dele. E aqui está o fluxo, uma progressão que é, lógica e muito poderosa. Primeiro, a palavra ocupa o espaço central da mente. A partir daí, essa mente que está sendo formada começa a moldar as decisões do dia a dia. E, no fim das contas, a soma dessas decisões é o que cria o caminho, a trajetória da vida. É simples, mas é de uma profundidade enorme. E aqui está um ponto fundamental, sabe? A promessa em Josué não é uma vida livre de problemas ou uma felicidade que não acaba nunca. A promessa é de estabilidade, de direção e de coerência. É sobre ter um norte, mesmo quando os ventos das emoções mudam de direção. Josué não ia conseguir vencer lá fora se não existisse ordem aqui dentro. Ok, saindo dessa base, vamos aprofundar um pouco mais. Com o apóstolo Paulo em Romanos, a gente passa do fundamento para o processo. Um processo contínuo de reforma da mente. Percebe a força desse verbo? Transformai-vos. Não é algo passivo, que simplesmente acontece com a gente. Exige uma renovação, uma reforma constante do nosso centro de comando, a mente. Paulo está dizendo, em outras palavras, a mesma coisa que Josué, mas com uma linguagem de transformação. Então, o que a gente tem aqui é uma verdadeira batalha, um cabo de guerra pela nossa mente. De um lado está o mundo, a cultura, o tempo todo tentando nos moldar, nos colocar na forma deles. Do outro lado vem a palavra, com esse trabalho constante de nos reformar, de nos dar uma forma nova, de dentro para fora. É uma batalha diária pela arquitetura da nossa mente. E isso muda completamente a nossa ideia de fé, né? Aqui, ela deixa de ser só um entusiasmo que vai e vem ou um sentimento forte. A fé, nesse contexto, é a própria estrutura mental renovada. E é essa nova estrutura que nos dá a capacidade de discernir o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E finalmente a gente chega nos Salmos. Se Josué é a planta baixa e Romanos é a construção, os Salmos são o dia a dia dentro da casa. É aqui que a gente vê a teoria sendo aplicada na vida real, na prática. Gente, essa pergunta, ela é uma das mais poderosas da Bíblia inteira. O salmista não está só sentindo a tristeza, ele está se distanciando dela para ter uma conversa com a própria alma. Ele a questiona, ele a confronta. Isso é autogoverno em ação, na sua forma mais pura. Olha só o passo a passo que ele usa. É quase um manual. Primeiro, ele percebe o estado emocional dele. Segundo, e isso é crucial, ele não se torna um seu sentimento. Ele se recusa a se identificar com o abatimento. E terceiro, ele confronta ativamente a alma dele, trazendo a verdade que a mente dele já conhece para governar o estado emocional. Então, o ponto-chave é esse. Ele não se conforma, ele não aceita passivamente o estado em que a alma dele se encontra.
Pelo contrário, ele usa a verdade que está guardada na mente para reorientar, para realinhar a alma. Isso é Josué e Romanos em linguagem poética e emocional. Certo. Agora vamos amarrar todas essas pontas. O que a gente vê emergindo disso tudo é um princípio unificado e muito poderoso sobre a importância da mente governando a emoção que está solta, desgovernada. E essa tabela resume tudo de forma perfeita. É um sistema completo. Josué estabelece a base, explicando por que a mente precisa ser preenchida. Romanos descreve o processo de transformação que isso causa. E os Salmos nos mostram a experiência diária de colocar tudo isso em prática. E no fim das contas, o fluxo é este aqui. É quase uma fórmula, uma linha de montagem da vida interior. Tudo começa com a palavra, que forma a mente, por sua vez, governa a alma, e uma alma governada produz uma vida alinhada, uma vida coerente. E quando a gente para pensar, isso vai na contramão de muita coisa que se ouve por aí, né? Os textos não dizem siga seu coração ou seja fiel ao que você sente. Muito pelo contrário, a instrução é governe a alma, renove a mente e submeta os afetos à verdade. É uma abordagem radicalmente diferente. Mas, atenção, é muito importante deixar isso claro. A ideia não é que a emoção seja ruim ou que sentir seja pecado. As emoções fazem parte de quem a gente é. A questão é sobre quem está no comando. A emoção é uma ótima passageira, mas uma péssima motorista. Ela não governa. Então, para a gente fechar, vamos guardar estes 4 pilares, que são a essência dessa arquitetura interior. Primeiro, a fé bíblica é sobre estrutura, não sobre impulso. Segundo, a mente precisa de formação contínua. Terceiro, a alma precisa ser confrontada e governada pela verdade. E quarto, a verdadeira obediência e uma vida coerente nascem desse alinhamento por dentro, não de um esforço por fora. E para terminar de vez, fica esta reflexão. A Bíblia inteira parece concordar com isso. Antes de qualquer grande mudança do lado de fora, antes de curar uma vida ou de transformar uma nação, a primeira ação de Deus é sempre por dentro. Antes de mudar o mundo, ele muda a mente.